Eu nem queria falar pra não parecer implicante, mas não paga o mico que o Flávio pagou ontem no Canal Livre, né? O Flávio foi no Canal Livre da Band, cara, foi constrangedor. Tem uma hora ele falando sobre Previdência, que ele diz que não vai reformar a Previdência, mas que aí ele tem um outro regime que é de capitalização. Mas o que a capitalização tem a ver ali especificamente com o déficit da Previdência? Porque quando você coloca no regime de capitalização, uma parte desse recurso que vai pro regime geral, ela não vai. E aí como é que você faz? Ele não explica isso, ele só fica pedalando a resposta. Me parece só um cara confuso. Vamos ouvir. Esse aqui também foi feio pra ele. Esse foi feio. Mas, senador, sobre as tarifas, o senhor citou aí que o Brasil lambe botas da China, foi a expressão que o senhor usou. A China é um parceiro comercial essencial para a economia brasileira hoje, Concordo. inclusive para o agronegócio. Concordo. Então, o governo brasileiro precisa ter com a China uma relação diplomática. Com os Estados Unidos, não com pode Israel, com a romper Arábia a Saudita, China com a para agradar Argentina, com a Donald Europa, Trump. com todo mundo. Deixa eu só concluir, por gentileza. Ele não pode romper com a China para agradar Donald Trump. E aí, falando especificamente das tarifas, o seu irmão Eduardo Bolsonaro, quando o Donald Trump aplicou a primeira tarifa ao Brasil há um ano, ele celebrou e foi às redes sociais dizer que aquela demonstração era a demonstração do sucesso da articulação dele para que o Brasil fosse punido pelos Estados Unidos. Hoje, o senhor tenta dizer que todos os erros em relação à tarifação americana estão no governo Lula. Sim. O senhor não reconhece Não. que houve uma falha muito grave do seu irmão Eduardo Não. Bolsonaro de trocar a prisão do seu pai Não, pelo pelas amor de tarifas contra o Brasil? Não, essa premissa está completamente equivocada, você me desculpa. Você acha agora que o Eduardo tem poder de coerção sobre o presidente dos Estados Não Unidos? foi isso que ela falou. Ele comemorou. Que é quase tão ruim quanto você articular. Mas assim, eles disseram que eles articularam também. Eles comemoraram e aí ficavam avisando, é melhor fazer isso e não tem aquilo. Quem condicionou? Dizia que havia uma condicionante, ou pune com a Magnitsky, ou libera, eu não lembro se era mais, eu nem lembro mais o contexto da briga, se era solta meu pai, ou anda com uma determinada agenda, ou vai ter taxação. O Eduardo ficava dando esses avisos, o Paulo Figueiredo dava esses avisos. E o Eduardo comemorou. Então, né, falar que foi o Trump unilateralmente que fez, não foi assim, não. O Eduardo comemorou. Se ele comemorou e se ele ficou usando como uma espécie de um recurso retórico e negocial, então significa que, no mínimo, ele tentou se apropriar disso. Então, se, basicamente, ele tentou se apropriar do que o Trump disse, mas não tem nada a ver com o assunto, isso quer dizer que ele é apenas um bobo alegre, o que é ainda mais ridículo. Que nem, assim, capacidade de interferir ele tem. Então, é pior ainda. Ele só é um bobo alegre. Vamos lá. Vou dizer isso para o Brasil. O que ele estava denunciando nos Estados Unidos eram as perseguições, era Não a foi falta isso de que ela perguntou. liberdade que nós estamos presenciando aqui hoje no Brasil. Isso é inegável, né? Você tem medo de botar alguma coisa em rede social, você não pode falar alguns assuntos aqui, você não pode sair do ar na internet, o programa, se você fala de alguns assuntos que são proibidos, estava lá denunciando isso. Agora, o que o presidente dos Estados Unidos faz, da cabeça dele. Sei lá, cara. Honestamente, assim, tem gente que gosta, tem gente que é isso aí, é isso pra enfrentar o PT, cara. O que eu vou falar? Não tem muito o que falar, não. Não tem muito o que falar, não. E aí, esse aí, agora a finaleira, o Lula tomando o pito da Janja? Vamos lá. Vamos lá, vamos ver os dois bonzões aí. Que fica grávida com 16 anos, ela vai jogar o futuro dela fora. Quando ela quiser. Ela tem que ter filho quando ela quiser. E por que a indústria da saúde cresce? Porque nós temos um consumidor. Olha só, o Lula tá falando que uma menina de 16 anos não tem que ter filho. Vamos ser sinceros. Menina de 16 anos não tem que ter filho. Gravidez na adolescência é um problema. O Lula estava ali num raro momento de lucidez. Aí vem a Janja e avisa, não, ela tem filho quando ela quiser. Não acho. Se ela quiser com 15 anos ter filho, ela tá errada em fazer isso. Ela tá errada. Ela precisa de assistência. Aí a Janja mete essa. Essa mulher é uma maluca. Completamente doida. Vamos lá, meta o play. Porque nós temos um consumidor chamado SUS que compra a máquina. Só pra você ter ideia. Como chama esse negócio? Implantou? Não. Hein? Implanou. Sabe o que é implanou? Os homens não sabem. Porque os homens não se interessam em saber das coisas. Implanou. É uma coisa que substitui, sabe? Anticonceptivo. É uma coisa que substitui Anticonceptivo.
é uma coisa que facilita, é uma coisa aplicada aqui na mulher que dura 3 anos. 3 anos a mulher não fica grávida. E é uma coisa milagrosa para a juventude, para a menina de 16 anos, 17 anos, 18 anos, para dar tranquilidade à família e não estragar o futuro dela. Porque uma jovem que fica grávida com 16 anos, ela vai jogar o futuro dela fora e nós temos que proteger. Eu estou dizendo isso, sabe para quê? Ela tem que ter filho quando ela quiser. Ela tem que ter filho quando ela quiser. Por isso é que tem que ter planejamento familiar. Mas você sabe qual era o país que mais tinha Planejamento comprado? familiar, assim... que coisa confusa, cara. Aqui com o pessoal bastante engajado na campanha do Renan Santos, que enfim, vocês quiseram pagar para estar aqui, né? É um evento que se paga para entrar, então se espera mesmo esse pessoal que aí que é mais apoiador, mais ferrenho do partido, né, Rafa e Chalders? Sam, eu queria te fazer uma pergunta sobre o evento, que é o seguinte, no congresso do MBL, o último que eles fizeram no ano passado, teve toda uma parte cênica ali de cara com estandarte, um cara fantasiado de onça, o Renan tava com uma espada, famosamente, né? Ô, Chalders, tem um baita respeito por você, Chalders. Como assim um cara fantasiado de onça? Isso é novidade pra gente, aquilo é uma onça, é o nosso chefe. Riso, você tem alguma notícia sobre se é alguém fantasiado? Nunca vi nada. É uma pessoa, ele é o nosso chefe. Estou confuso. Prossiga. Que as pessoas lembram sempre. Dessa vez, tem algum elemento cênico assim? Ou é uma coisa mais sóbria, mais normal, entre aspas, mais contida? Tem essa diferença, sim, viu, Chalders? O evento é muito mais... Parece muito mais um evento político do que um evento do MBL, porque esse evento é do Missão, né? E o congresso que você citou aí era o congresso do MBL, se eu não estou muito enganado, ou se foi o congresso do Missão, esse do ano passado, né? Mas, de fato, não tem esses elementos cênicos. Tinha até aquela divisão de casas que eles faziam com relação à academia do MBL. A gente não vê nada aqui hoje, a gente vê nada disso aqui hoje. A gente vê, é tudo do Missão aqui, é tudo referente ao Missão. Não tem nem muita propaganda do Renan em si, isso é uma coisa engraçada. É muito o partido, as ideias do partido, o livro amarelo. Eu não me deparei, por exemplo, com eu não me deparei aqui com nenhuma foto do Renan impressa em algum lugar, não tem isso. Então isso reforça mesmo que é um evento muito partidário, é um evento muito voltado para as ideias do partido, acredito eu, e tem essa diferença com relação ao último congresso que você observou aí, que não tem esses elementos cênicos aí, esses elementos quase teatrais que a gente viu no último congresso. Pelo menos por enquanto, pode ser que isso mude na fala do Renan, né? Aqui... Fala uma coisa. Ah, treinou? Eu pensei que tinha caído. Eu pensei que tinha travado. Vamos lá. Ele só parou e ficou assim olhando assim. Bom, Muito autismo. o que eu queria comentar que é isso. Eu acho que a constatação do pessoal do Metrópolis é de que é sobre o nosso projeto. E todo o meu discurso, que sempre falava muito em nós, né, é sobre nós, é sobre o grupo que a gente construiu, o projeto nosso, que é um projeto coletivo. Nós venceremos ou perderemos juntos, né? É isso. Nós vamos juntos na nossa... Eu sou apenas uma assim, a face agora mais visível desse projeto. Como o Kim já foi muitas vezes a face mais visível, como o Arthur já foi outras vezes, o Guto já foi, muitas pessoas já foram as faces mais visíveis. Nesse instante sou eu, e eu tenho que representar da melhor maneira possível. É um fardo muito grande, é uma responsabilidade muito grande. Tem muita gente esperando muito de mim. No que eu trato mais como um fardo do que fico lisonjeado, tá? Ah, Renan, você é incrível. Eu não compro isso aí não, cara. Eu sou muito autocrítico. Tava recebendo um elogio agora há pouco de um grande amigo, um dos melhores comunicadores do Brasil. E ele, você tá perfeito. Não tô nada, tô uma porcaria. Eu fico revendo entrevistas minhas e eu fico achando ruim. Eu sei as coisas que eu gosto, tá? Eu acho que algumas construções poéticas feitas no discurso no Congresso são lindas, tá? Tem hora que eu falo
que a estrela vermelha só brilha porque é noite. Né? Eu acho que aquilo foi tudo na hora. Eu falei, nossa, isso foi bonito. Tem uma que eu falei, o Flávio abandonou os milhões nas ruas pelos milhões na conta. Isso foi também... também tudo na hora, tal. Então tem coisas que eu gosto, eu fico feliz, mas eu sou muito autocrítico. Eu acho que eu não engraxo a sola do sapato. Não, a sola não. Eu não engraxo o sapato do Kim Kataguiri. Acho Kim tão bom, acho Kim tão rigoroso. Eu também não tenho a picardia, o tchananá do Arthur, entendeu? Então eu, na prática, me considero muito distante deles, do ponto de vista da comunicação. Mas eu tenho algumas outras qualidades, e essas qualidades, elas me estão também trazendo uma certa novidade, né? Então eu acho que acho que é legal, acho que é bom, é muito importante. Mas Deus, você já é o maior orador do movimento, para com isso. você acha? Lógico. Não, orador acho que eu sou. Orador! Posso dizer que eu devo estar no top 10 do Brasil. Vamos falar assim? Devem ter grandes pastores, tá? Eu fui à missa esse domingo e o padre, não vou ficar falando onde era, nem citar o nome do padre, não conheço pessoalmente, mas sigo em redes sociais. Ele é um grande orador, é um tipo de orador, é um orador diferente, né? Mas assim, é muito preciso nas palavras. Às vezes eu acho que falta um pouquinho de precisão pra mim nas palavras, né? Então, ou a construção ser mais cuidadosa, mas é que eu trabalho com uma velocidade mais rápida, então eu aumento a velocidade e talvez perca um tiquinho aqui e ali em precisão, mas tudo bem, né? Eu acho que aí é uma questão de ajuste e tal. Um cara falou, a modéstia foi pro pi. Não, pô, você tem que saber isso. E sabe que eu acho que eu sou um orador bom? Porque eu faço uma live que é um monólogo diário há anos. Então fazer uma live que é um monólogo diário é como se você fizesse um discurso, como se você fizesse uma pregação diária, né? Isso te dá um poder grande, né? As famosas... Como é que é? As tais 10 mil horas que todo mundo comenta, né? Se você tem 10 mil horas em alguma coisa, você fica... um expert naquela área. Eu não sei se eu adquiri 10 mil horas de live, eu acho que não, mas eu adquiri muitas horas já. Vamos ver, Rizzo, é 1h30 vezes 200, né? Tá longo. Agora, vamos lá. 1h30 vezes 200, vamos botar vezes 7 anos, porque eu fazia o MBL News também. Não, 2 horas, vai. Tem dia que você fazia Porque tinha os lives, vídeos que eu gravava também, então bota aí. 2, vai, vezes 5 por semana ou não? Vezes 5, vezes 53 semanas. 5. Oh, caramba. 2 vezes 5. Vezes 50. 3. Vezes Vezes 7. 7. Tô bem longe das 10 mil. Tô em 3.710 horas. Então, ainda tem muita hora aí pra... Mas esse ano, cara, teve dia que a gente tava viajando que você fez, tipo, 6, 7 entrevistas num dia, mais a RL que ficava 10 horas no ar. Então, dá pra contar esse ano, pelo menos, aí você teve... Sim. Ó. Sim. É verdade. Então, eu acho que a gente vai adquirindo, assim, uma capacidade, uma proficiência que eu acho que é realmente bem maior do que a média nacional, né? Oradores políticos no Brasil... falam assim, o Lula é um grande orador político. Eu não acho que hoje o Lula esteja aí no seu melhor, tá? Já vi grandes discursos dos políticos contemporâneos, mas acho que tem uma coisa muito forçada. Eu acho over pra caramba, não acho bom. Dos grandes mundiais hoje, por exemplo, eu acho o Trump um péssimo orador. O Trump é um orador ruim. Acho o Obama brilhante como orador. Tá? O Barack Obama, como orador, ele é muito, muito, muito bom. Tô falando, o Obama é um grande orador. Por que você tá falando isso? Ele desenvolveu uma técnica ali que eu achei meio picareta dele, que ele fala... Aí ele fica assim... Como todos os grandes oradores clássicos? Não, o cara fica 3 minutos pra cada frase. Tá, então, por favor, volte pro vídeo que você passou meu agora há pouco. Não dá pra comparar. É literalmente isso. Não é que eu fiz porque estavam me aplaudindo. Quando aplaude, você para. Não, lógico. Entendeu? Tem uma coisa que a galera tem que aprender. Por exemplo, se você tá fazendo um discurso e te aplaudem, pare. Dê a pausa pro aplauso. Porque tem gente que continua falando em cima. A Meloni discursa legal. Meloni tem discurso. O Milei, ele é um orador fogoso, energético. Gosto do estilo do Bukele, que aí já é mais pausado, já é mais cerebral o discurso do Bukele. E tem os grandes da história, por exemplo, Carlos Lacerda
O cara era uma força da natureza. Um que não é da nossa linha, mas que era o Brizola era um grande orador também. Mário Covas era um grande orador. Mário Covas era só que já tinha nestes, mais do que no Lacerda, o lance do que eu não gosto. Eu não gosto. O orador que fica o tempo todo em alta rotação, ele é como se fosse uma música que é só refrão. Uma música boa tem pausas, tem momentos. Aí você vai ter o momento do refrão. Você tem que pá. Você não pode nem ser linear. Boring. Que é tipo, né, nem ficar o tempo todo no talo. Que é uma música que não para. Um alto. Tem que ser, você tem que ter os momentos. Então, né?